Sejam bem-vindos a mais um Papo de Governo, nosso programa organizado pelo Instituto Bertol, bem como também em parceria e sociedade com a Russell Bedford. Pessoal, sejam bem-vindos a falar das eleições, né? Aqui o Papo de Governo ele busca falar muito, trouxemos assuntos aqui como o e-book, manual das eleições, para o candidato, pré-candidato, seja o status agora, como também para você, o eleitor, entender quais são os prazos, como é que funciona a prestação de contas para o candidato, enfim. Então, o Papo de Governo ele acaba trazendo um arcabouço de situações que é importante e relevante para você. Mas agora, vamos voltar a falar de uma cidade que a gente já trouxe aqui. Talvez, nível nacional e internacional, uma das mais belas, né, e que vem dia após dia trazendo muitos investimentos e investidores, sejam eles nacionais, sejam eles também internacionais. Então é uma cidade que para o Brasil ela representa muito. Então a gente vai voltar a falar hoje sobre Balneário Camboriú e aqui trago uma pré-candidata a vereadora, casa essa do Legislativo que precisa de mais vereadores. Já abordamos, né, que tem apenas uma vereadora hoje atuante, que inclusive é pré-candidata a prefeita. Trago, então, Jade Martins, muito obrigado por ter vindo, advogada, corretora, mãe, né? Então, é até difícil conciliar tanta coisa, né? Talvez seja por isso que, às vezes, a mulher não consegue tantos espaços, porque a sua vida pessoal, né, por ser mãe, por ser mulher, já é algo bem contundente. Então, parabéns, inclusive, por se colocar à disposição da sociedade hoje como pré-candidato e bem-vindo ao Papo de Governo. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço o convite, parabenizo o Instituto por essa iniciativa, falar de governança, de eleições, instruir os candidatos, os pré-candidatos. Isso tudo é muito bem-vindo nesse processo eleitoral e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Jade. Obrigado por ter vindo, obrigado por conseguir conciliar a sua agenda, né? A gente está em período aí de convenções, né? Então a gente sabe que fica tudo mais corrido, às vezes inclusive mais incerto, né? Então, obrigado por ter vindo. Já vou começar perguntando por que você, mulher, vou ter que ressaltar porque Balneário Camboriú me chama a atenção, né? Hoje no Legislativo ali apenas uma e, salvo engano, até pode me explicar melhor, eu acho que historicamente é uma cadeira, né? Como Perfeito. Se fosse uma cota limitada a uma cadeira só. Perfeito. Porque você, hoje mãe também, um casal, né? Então isso te demanda um certo tempo, está indo enfrentar, né, a sociedade que historicamente ela não dá muitas oportunidades para a mulher no legislativo. O que se coloca hoje à disposição, né, de Balneário Camboriú para participar aí e nessa disputa, né, que hoje tem um viés masculino um tanto maior do que a média das outras cidades? Então, na verdade, Balneário Camboriú, ela tem um processo histórico de uma participação muito pequena feminina nesses espaços, em especial do Legislativo. Eu não me recordo nenhuma legislatura que teve mais do que uma mulher participando, atuando como vereadora. E, infelizmente, a cada legislatura a gente não consegue ampliar essa participação feminina. A gente mantém realmente uma única vaga. E eu falo então, que... quantas cadeiras nós 19 cadeiras. E a gente tem uma única mulher. Na legislatura passada, a mesma situação, uma mulher eleita. Na retrasada também, uma única mulher eleita. Como se tivesse um limitador de vagas, que era uma só para as mulheres. Exatamente. E eu falo sempre que, claro, de fato, a participação feminina depende de uma série de fatores. Nós precisamos ter uma consciência maior da necessidade dessa ampliação, dessa participação, e essa é uma pauta que não pode ser defendida somente por nós, mulheres. Nós precisamos do apoio dos homens também nessa briga, nessa luta por uma participação mais ampla. E quando a gente olha num processo histórico, a gente percebe que não é só no poder legislativo. Nós temos um menor número de prefeitas, um menor número de vice-prefeitas, nós temos um menor número de ministros da Justiça, de ministros
ministras, né? Então, quando a gente olha para também outros espaços públicos, a gente vê a necessidade de fortalecer mulheres, encorajar mulheres para que elas tenham essa disposição de colocar o seu nome numa disputa. Não vamos nos enganar que não é um processo fácil, não é um processo tranquilo. Ele é um ambiente hostil, sim. A política é um ambiente difícil e é um ambiente masculinizado. Então, às vezes, isso até assusta essas mulheres e faz com que elas realmente não tenham o interesse de participar por se sentirem desprotegidas desse processo. Então, eu vejo que nós, enquanto mulheres que já estamos na vida pública caminhando há bastante tempo, através da nossa experiência, a gente precisa fortalecer e encorajar essas mulheres e nos unirmos para que a gente consiga ter uma participação maior. Hoje a gente fala numa legislação eleitoral que determina lá que 30% da cota de gênero deve ser preenchida. E a lei é muito clara, a gente poderia ter 70% de mulheres e 30% de homens numa chapa, né, eleitoral compondo uma proporcional. Infelizmente, não é isso que ocorre. A gente encontra partidos com dificuldade, inclusive, de encontrar mulheres dispostas a participar do pleito. Em que pese a legislação esse ano já avançou também em ter uma distribuição específica do fundo eleitoral para que as candidaturas tenham um fortalecimento, para que elas consigam ter uma capacidade de campanha, de divulgação dos seus nomes, ainda assim a gente caminha a passos lentos. E eu coloco meu nome à disposição porque eu acredito na força feminina, eu acredito no nosso olhar mais sensível, na nossa experiência de vida, que faz com que a gente consiga contribuir de uma maneira diferenciada dentro desse processo. E eu espero que, através de mim, eu encorajem outras para que também ocupem esses espaços. Perfeito. De fato, é algo que eu gosto de enaltecer, porque para a mulher, né, as limitações e dificuldades são diferentes do que do homem, né? Então, quando eu entrevisto aqui, você não é a primeira, né? Nem a segunda que já veio aqui, né? A deputada Paulinha também esteve presente, enfim, né? Acho que Santa Catarina está conseguindo avançar. Diferente que eu acho que Balneário Camboriú tem algumas coisas ainda para evoluir quando isso, e depende de você, né? Eleitora, principalmente, né? Quer ter representação, começa pela urna. Então, fiquem atentos aí às oportunidades que vocês vão ter e quem é que vai se colocar à disposição. Mas a gente sabe que as dificuldades, elas são muitas e algumas até técnicas, né? Para esse enfrentamento que você comentou, né? Meio hostil, né? Enfim, para você, na vida que você já teve experiência, né? 12 anos trabalhando com administração pública, advogada, tu acredita que isso consegue te dar uma base, um embasamento ainda maior para poder trabalhar neste meio? Sem dúvida. Eu falo para todos, se não fosse a minha experiência na gestão pública, nesses 12 anos atuando, eu atuei nas mais diversas pastas, nas mais diversas secretarias, e se não fosse isso, talvez eu não estivesse aqui me colocando à disposição. Eu acredito muito que os espaços, eles devem ser ocupados, mas eles também devem ser ocupados por pessoas que têm um conhecimento, capacidade técnica, condições de debater cidade num nível elevado, que tenha proposições que sejam proposições que atendam às prioridades do nosso município. Então, quando eu coloco meu nome à disposição, eu trago junto comigo todo esse conhecimento e essa experiência que eu acumulei durante esses 12 anos de caminhada. Eu atuei ativamente na Secretaria de Articulação do município, que eu falo que é uma secretaria coringa, é por onde a gente minuta todos os projetos de lei, faz essa interlocução com a Câmara de Vereadores, onde precisa de uma habilidade também para esse convencimento acontecer, do que é necessário ser aprovado ou não. É uma secretaria que também atua diretamente com todas as entidades civis do município, é quem elabora os termos de parcerias, os convênios. Então, isso me abriu um leque muito grande na experiência em diversas áreas, em diversas pastas. Eu fui responsável por escrever o projeto que criou a Guarda Municipal em Balneário Camboriú. Para isso, eu era obrigada a entender de segurança pública. Eu precisei me debruçar sobre essa legislação. Eu escrevi o projeto que criou a Lei de Incentivo à Cultura, que hoje os nossos artistas locais possuem um fundo específico destinado anualmente um valor para que os projetos sejam atendidos e eles consigam
demonstrar nas suas mais diversas áreas os seus trabalhos. Então, para isso, eu precisei lá me debruçar sobre a questão da cultura, o Sistema Municipal de Cultura. Quando a gente foi lá e escreveu a minuta da revisão do plano diretor, eu tive a oportunidade, como secretária de Planejamento, de coordenar a revisão do processo do plano diretor em Balneário Camboriú. Então, isso faz com que a gente também consiga abraçar várias áreas. Exato, a gente acaba atuando em várias pastas ao mesmo tempo. E é essa experiência que a gente traz hoje, nessa condição de pré-candidata no Legislativo, para que a gente tenha um Legislativo fortalecido e, ao mesmo tempo, com conhecimento para debater a cidade como o Balneário Camboriú merece. Olha que bacana, porque a oportunidade, ela de fato é para todos, né? Para participar, para disputar, né, no Legislativo. Mas, de fato, necessita de um conhecimento um pouco mais aprofundado. Afinal, a gente está ali para representar, né? Claro que a mulher, eu acredito que ela tenha uma bandeira maior ainda do que a bandeira técnica aí do município, né? Que é a questão da bandeira feminina. Sim. Porém, essa questão do município, tu tem que entender um pouco como é que funciona, né? Enfim, tem algumas questões legais que não é possível, às vezes, como o cidadão, a sociedade acredita, que chega lá e tudo pode ser feito, tudo pode ser aprovado, tudo pode ser melhorado. A gente sabe que a legislação, ela nos limita um pouco. E o papel do Poder Legislativo, o principal papel é o de fiscalização, né, do Poder Executivo. Às vezes a gente acaba tendo uma leitura diferente de que o melhor vereador é o que mais propõe projetos de lei ou o que mais faz indicações. Não. O papel principal do vereador é essa fiscalização dos atos do Poder Executivo e, claro, dentro daquilo que está dentro da sua competência legislativa, fazer as suas proposições, encaminhar os projetos que sejam de interesse. Mas, para isso, para esse ato fiscalizatório, eu vejo que ser advogada também contribui para esse processo, né? Para que a gente consiga ter um olhar mais focado e direcionado para isso. Com certeza. O executivo, ele tem muitas responsabilidades, de fato, né? Só que algumas autonomias, inclusive, a reforma tributária está prevendo aí sobre IPTU. Então, ele tem que ter uma fiscalização muito além do Tribunal de Contas, né? Que é os seus pares ali, né? Afinal, a gente está todo mundo no mesmo time, ou no caso, no mesmo município. Exato. Né? Para que possa fazer a melhor entrega possível para a sociedade. Perfeito. A gente falou ali em questão de algumas limitações, né? Que a gente acaba tendo da legislação. No caso de Balneário Camboriú, a gente tem limitações territoriais, né, das cidades ali em termos de extensão. Ela tem uma limitação, apesar de que verticalmente ela vem crescendo, né, dia após dia. Como que você vê para a mobilidade, né, da sociedade, ali, do cidadão, ou mesmo da cidade vizinha, que hoje tem um volume grande, né, tu pode de repente explicar melhor, né, de pessoas que vão trabalhar todo dia em Balneário Camboriú. Você acredita que é possível ter melhorias quanto à mobilidade numa cidade que tem essa dificuldade de limitação territorial? Balneário Camboriú, eu digo que o maior desafio realmente é a questão da mobilidade urbana. Hoje nós temos uma legislação, o plano diretor nosso, infelizmente ele está atrasado na sua revisão. O prazo para que fosse concluída a revisão era em 2016, foi finalizado, foi minutado o projeto de lei, encaminhado para a Câmara de Vereadores e então o prefeito, na época que venceu as eleições, solicitou que o projeto não fosse apreciado pela Câmara e que aguardasse então a nova legislatura, porque ele gostaria de fazer algumas sugestões e adequações ao projeto. E infelizmente a gente vai completar 8 anos novamente sem que o plano tenha sido revisado. Em que pese a nossa lei de ocupação de solo lá seja uma lei que é um grande guarda-chuva, que a gente consegue, através dos dispositivos que ela tem, atender às necessidades, através de projetos específicos, o que a gente trata lá como projetos especiais. A questão da mobilidade é algo que precisa ter uma atenção especial, porque a gente está falando de ampliação do sistema viário num espaço territorial muito pequeno. E Balneário Camboriú, em especial, ela é uma cidade corredor. Ela está entre Itajaí e Camboriú. Então, quando a gente fala em mobilidade, a gente não pode mais pensar de maneira isolada. A gente precisa pensar de uma forma regionalizada. A gente precisa trabalhar com essas duas cidades em especial para que consigamos ter alternativas de transporte público eficiente, modais alternativos que atendam a essa comunidade.
Nós estamos falando que 40 mil pessoas diariamente saem de Camboriú. Nossa Senhora. E vão para Balneário Camboriú trabalhar. Então, elas utilizam de carro, de moto, bicicleta, né? O transporte público é muito deficiente ainda nessas cidades. Infelizmente, Balneário Camboriú e Camboriú ainda não possuem um transporte público que seja o modal mais importante. E eu digo que, em que pese a gente hoje possui o ônibus grátis, né? A administração implementou essa política da gratuidade do ônibus, não basta somente isso. Tem que ter outros atrativos que façam com que aquela pessoa deixe o carro dela em casa e se utilize do transporte público. Ele precisa ser pontual, ele precisa ser um transporte com qualidade, que tenha uma infraestrutura, e isso ainda não atende. Os horários de utilização ainda não atendem. Então, quando eu falo de mobilidade para Balneário Camboriú, o desafio das próximas administrações é pensar em conjunto. Eu vejo que as discussões que hoje acontecem no Colégio de Delegados do Plano Diretor estão bem avançadas já numa possibilidade de prever um BRT, de a gente conseguir interligar essas cidades com outro modal. Paralelo a isso, o Balneário vive uma febre do patinete elétrico, das motos elétricas. Então, precisa também de uma atenção e de uma regulamentação para que não vire uma bagunça. Porque hoje a situação em que a gente vivencia é legal você utilizar o patinete, você deixou o carro em casa e optou por um outro modal que vai te levar, um modal mais limpo, inclusive, e é um carro a menos na rua. Mas se não tiver uma organização, uma ordem nisso, isso acaba prejudicando também o dia a dia das pessoas. Tem que ter velocidade nas decisões, né? Perfeito, perfeito. Balneário Camboriú, eu falo que é uma cidade dinâmica. Ela é uma cidade que se reinventa a todo momento. De repente, você passou por um determinado local e você olha, já aquele prédio não existia mais e você fica tentando resgatar na tua memória, mas o que tinha aqui mesmo que e aí já chega a ser um contrassenso, um plano diretor que tem tanta dificuldade para avançar, né? Afinal, o plano diretor, só para a sociedade poder entender também, é um guia, praticamente, do que pode ser feito, não pode ser feito, o que pode ser evoluído ou não. É a mãe. Aí, quando a gente engaveta um tipo de situação dessa, como é que faz para que evolua, né? E tenha a celeridade numa cidade que você comentou tão dinâmica, né? Exatamente. E hoje a mobilidade passa pelos acessos de Balneário Camboriú a Camboriú e vice-versa. Nós precisamos pensar em novas alternativas de acesso. Hoje é o nosso maior gargalo, são os pontos de pico, né? Os horários pela manhã e ao final da tarde, para que essas cidades consigam, então, ter um trânsito que flua entre elas. E Balneário, em especial, precisa pensar na sua interligação com Itajaí. Itajaí já vem numa propositura, iniciou já as desapropriações, está em fase já de obra, de uma paralela à nossa Avenida Oswaldo Reis, que é a avenida principal que liga Balneário Camboriú a Itajaí. E Balneário tem que pensar, então, na sua alternativa, que é o prolongamento da Avenida Martin Luther, que vai interligar essa paralela. Então, nós temos pressa, nós precisamos de medidas urgentes e um foco. O que eu digo, na administração pública, eu tive o privilégio de atuar diretamente na parte das desapropriações para ampliação desse sistema binário que nós criamos em Balneário Camboriú lá atrás, em 2012. E o desafio da administração é esse, é você conseguir focar, ter uma equipe que consiga fazer as desapropriações. Toda obra, o mais difícil é desapropriar. Depois, passar o asfalto, fazer a obra de drenagem, isso é a parte mais fácil que tem. Mas a desapropriação é um desafio. Então, se nós não tivermos uma gestão com foco na mobilidade urbana e realmente priorizando essa questão, infelizmente, a gente vai continuar penando com essas alternativas que vão surgindo nesse arcabouço da legislação e que não são não é a alternativa ideal e que vai solucionar o problema da mobilidade. E para isso tudo que a gente comentou, né, que você ressaltou bem da dificuldade que é hoje a operação, né, da sociedade ali, precisa de recurso. Né? Então, a gente até estava conversando antes, sou sócio da Russell Bedford, então a gente acaba acompanhando alguns municípios, né, no que tange modelagens para PPPs e concessões. Tu acredita que para operação, né, da mobilidade, essa pasta em específico, o município teria recurso para fazer isso? Ou vocês também, né, falando em parcerias, né, em avanços, teriam que buscar, né,
através, talvez, de parcerias público-privadas. Eu não tenho dúvida de que o município precisa cada vez mais da parceria público-privada para que os principais gargalos dentro de uma administração eles sejam solucionados. Balneário Camboriú tem um diferencial no orçamento. A gente fala de uma cidade que prevê para o próximo ano aproximadamente 2 bilhões de reais de orçamento. Isso é algo gigantesco quando a gente compara outros municípios menores de Santa Catarina, né? E que não chegam a essa arrecadação. Mas isso, infelizmente, ainda não é suficiente para fazer investimentos, grandes investimentos em mobilidade e que... Para acompanhar a metamorfose, né? Que é rápida. Né? Exatamente. Quando a gente está falando de um BRT, a gente está falando em alto investimento, né? Então, a legislação já avançou no sentido das parcerias público-privadas e o poder público, ele realmente tem que ser parceiro. Balneário é um exemplo disso. Hoje a gente vê diversos equipamentos que se instalaram na cidade, turísticos, atrativos turísticos, que foram impulsionados pela iniciativa privada com o apoio, obviamente, do poder público. E eu vejo que esse é o papel. A gente precisa desonerar o município, mas desenvolvê-lo. E a parceria público-privada é o caminho para isso. Certo. E como é que fica a sociedade, né? A gente comentou agora de algumas questões turísticas. Acredito que no verão, o problema de mobilidade deve aumentar ainda mais, né? O turista não perde a licença quando você vê, né? E quanto mais atrativos, mais público acaba indo, né? Como foi, eu acho que, se não me engano, agora a última virada do ano foi um sucesso, né? Em Balneário Camboriú. Como é que fica a sociedade no seu dia a dia, né? Vou entrar na pasta da educação, né? Como é que fica hoje uma cidade que se prepara tanto para receber turistas, né? Acaba inchando um pouco mais a mobilidade, que você já trouxe aqui algumas soluções, mas e para a rotina, exemplo na questão da educação, né? Para tantas pessoas que buscam, né? Que você é uma pessoa que mora lá, salvo engano, há 23 anos. Isso. Né? Então, você vivenciou isso também, hoje com seus filhos, né? Você sabe a necessidade que tem de ter um acesso, né, técnico. Como que hoje você vê essa busca de conseguir conciliar tanto a preocupação com o turista, que eu acredito que o dever de casa está sendo bem feito, pelo que é correspondido aí pelas visitas que vocês recebem ano após ano, mas e para a rotina, né, na questão da educação? Existe como melhorar? Existe. A gente precisa de uma atenção especial nessa questão da educação. Balneário Camboriú, ela é referência internacional quando se fala de turismo, né? A gente fala de Balneário Camboriú, é uma cidade que ela se vende e a busca dela como um destino turístico, ela vem sendo confirmada ano a ano, com os números batendo recordes a cada temporada. Mas quando a gente fala de educação pública, em especial em Balneário Camboriú, é um grande desafio. Nós tivemos 8 anos de uma estagnação completa quando se fala de educação pública. Houve uma estagnação ao ponto de não termos nenhuma sala ampliada, um núcleo de educação infantil, que são as creches, né? Nenhuma sala foi ampliada, nenhuma foi construída, ao contrário. A única escola que nós tínhamos em tempo integral, em Balneário Camboriú, ela ainda foi demolida. Então, a nova gestão, a próxima gestão do Poder Executivo tem o desafio, sim, de implementar uma educação pública de qualidade. Quando a gente fala em implementar uma educação, a gente precisa ter o compromisso da educação em tempo integral. Eu sou mãe de um adolescente e mãe de uma menina de 4 anos. Eles não utilizam a educação pública de Balneário Camboriú, mas eu gostaria muito que eles pudessem utilizar as opções de contraturno que existiam em Balneário. Então, Balneário sempre foi uma referência nas escolinhas. A gente tinha um projeto que é chamado Projeto Oficinas, ainda possui, que atende uma faixa etária numa proposta de várias atividades de contraturno. Agora, quando a gente pensar em centralizar isso num único espaço, numa escola que trabalhe todas essas aptidões para as crianças, é uma tranquilidade para o pai, para a mãe que está lá trabalhando, sabendo que o seu filho está recebendo uma educação de qualidade e que hoje esse público acabou sendo atendido em Balneário Camboriú através de vouchers, que são direcionados às escolas privadas. Então, essa demanda que existe de espera por uma vaga escolar acaba sendo adaptada numa escola particular.
E eu vou dizer para ti que eu não sou contrária ao voucher. Eu acho que o voucher ele é uma medida, mas ela deve ser encarada de forma emergencial. Enquanto eu não possuir uma vaga na escola pública, eu atendo essa criança para que ela não fique sem educação dentro de uma rede privada. Mas eu não posso deixar de pensar a obrigação constitucional do município de ir lá e fazer a sua parte, que é proporcionar à população uma qualidade de educação pública num alto nível. E para isso precisa de escola, precisa de construção de novos equipamentos, de novos espaços modernos. E eu acredito que o próximo prefeito ou prefeita, né, que for eleita em Balneário Camboriú tem essa missão, essa responsabilidade de ter um olhar mais sensível para a educação pública. Até porque você comentou do contraturno, né? Os pais, eles precisam trabalhar, sim, assim como também as crianças, né? Os filhos precisam ter uma educação, né? Receber um tratamento técnico ali. Então, é uma questão de necessidade, né? Não é só uma questão de qualidade, mas como necessidade para que eles possam conseguir obter recursos ali na sua rotina de trabalho. Né? Perfeito. No caso da saúde, né, também, né, voltando a falar da sociedade que vive ali, né, como foi seu caso, como que isso é tratado? Até porque a gente tem questões mais específicas, você não citou aqui, tá, mas eu vou trazer, que é a questão, né, tem uma filha que tem autismo, né, então, assim, acredito que a saúde, ela acaba sendo algo que você utiliza mais do que o normal, assim como muitos pais, muitas mães acabam necessitando, né, deste auxílio, desse suporte, seja do Estado, seja através de recursos próprios, mas enfim, são recursos que têm que estar sempre sendo trabalhados. Sim. Como que é para ti que vivencia isso, né, morar em Balneário Camboriú, né, e conseguir levar esse tratamento que a gente sabe que nesse caso, né, ele tem uma continuidade? Sim. Balneário Camboriú ela vem há diversas gestões tentando buscar um apoio por parte do governo do estado em relação à saúde. Eu vou separar esse tema em dois momentos, né? Nós temos o Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, que atende a toda a região. Atende Camboriú, atende Itapema, atende Balneário Camboriú, atende Porto Belo, Bombinhas, acaba toda a região sendo direcionada para Balneário Camboriú. E esse hospital, ele não é considerado para fins de distribuição de recursos como um hospital regionalizado. Pois então, perguntar, né? Porque normalmente existem hospitais específicos para isso, né? Vem se falando até de uma construção de um hospital, salvo engano, em Palhoça, que daí tem o viés regional. Sim. Né? Mas o municipal, ele tem, inclusive, recebe recursos para o atendimento municipal, né? Ou seja, da sociedade daquele município. Nós precisamos de um convencimento, de uma sensibilidade, de um olhar por parte do governo do estado que nos auxilie no custeio da gestão do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Hoje, o que acontece é que, por força de uma ação capitaneada pelo Ministério Público, hoje tem uma decisão, uma sentença que determinou que os municípios que se utilizam do hospital façam os seus repasses num montante lá pré-definido pela sentença, pela decisão, e também por parte do governo do estado de um valor para que auxilie no custeio, mas isso não é o suficiente. Então, Balneário Camboriú acaba pagando uma conta infinitamente maior por atender todas essas pessoas da região. Acaba tendo um custo. E sai do nosso orçamento, do orçamento próprio do município. Esse é um ponto em que os próximos também legisladores e vereadores precisam fazer a sua cobrança de forma política, porque não existe outra forma que não seja essa, né? De pressionar o governo do estado em relação a isso. Mais uma vez, só fazendo um parênteses, o papel, né, do político, seja do executivo, do legislativo, é representar a sociedade nesse tipo de situação. Exato. Né? Porque não, mas o recurso era para estar limitado ao município, e às vezes acaba acontecendo, né, que inicia-se com uma caráter emergencial, a gente citou no voucher, não fazendo juízo de valor, se é bom ou se é ruim, mas há caráter emergencial e quando vira uma cultura. Exato. Então, se você não está bem representado, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura, vai acabar acontecendo que isso vira recorrência, e aí o recurso do município, que era para ti, acaba
né, sendo Exatamente. reduzido, né? E aí a gente fala de capacidade de investimento. Eu não consigo investir em outras áreas porque eu estou ali amarrado e engessado dentro de uma necessidade de custeio que não é minha obrigação por completo de fazer, né? E quando a gente consegue ter essas parcerias, acaba tendo uma capacidade de investimento Exatamente. maior. E em relação específica ao autismo, e aqui eu abro um outro leque, que é não só a questão do autismo, mas todas as deficiências, a gente precisa tirar o chapéu e fazer jus a todas as entidades da iniciativa da sociedade civil organizada que em Balneário Camboriú exercem um papel fundamental, um papel prioritário que, com a parceria do poder público, através de repasses que o poder público faz, conseguem atender de maneira mais eficiente a essa população que necessita dessa demanda, que tem essa demanda e é atendida. O que a gente precisa ressaltar é que o poder público não consegue chegar, muitas vezes, diretamente e atender de maneira municipalizada a todos os serviços, né? Então, as parcerias com as entidades da sociedade civil, elas são fundamentais para que a gente consiga ter um resultado positivo dentro desse processo. E a questão do autismo, a da síndrome de Down, dos deficientes físicos, hoje a gente tem 4 entidades, a PAI, Ama Litoral, Amor para Down e a FADEF, que fazem um trabalho fenomenal em relação ao atendimento dessas pessoas que precisam, pessoas com deficiência. Elas são atendidas por equipes multidisciplinares, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, e que atendem a essas crianças e esses adolescentes que demandam desse tipo de necessidade, para que o município, então, consiga, de alguma maneira, tirá-los dessa fila lá do SUS e serem direcionados para esse atendimento. Falando que o custeio é mais barato do que você fazer diretamente pelo município, isso é uma questão de gestão também que precisa ser analisada. E é quem tem o know-how e quem está no dia a dia e conhece dessa realidade. Eu conheço disso porque presidi o Conselho da Criança e Adolescente por 2 anos e fui conselheira municipal de direitos por 8 anos. Então, é uma pauta minha que eu milito, que eu defendo, a pauta da criança e do adolescente, é algo que eu já carrego há muito tempo junto comigo. E eu fui presenteada nessa vida com a Luísa, que é uma criança autista. E aí eu estou tendo a oportunidade de experienciar diariamente as dificuldades, as demandas, o que é necessário para que a gente consiga fazer com que ela tenha uma qualidade de vida, um desenvolvimento melhor. E aí, quando a gente consegue ter essa claridade, né, na nossa frente, a gente vê... É a experiência, é o dia a dia. A gente vê como o poder público ainda pode chegar mais longe. Balneário no autismo, a pauta do autismo, ela já é atendida há aproximadamente aí mais de 20 anos pela Ama Litoral, que é uma entidade reconhecida, que faz um trabalho fenomenal para as crianças e adolescentes autistas no município. E, em paralelo a isso, o município criou uma casa do autista, que foi inaugurada há pouco tempo, é um equipamento público, que também foi firmado um termo de parceria com uma instituição e que lá também vai atender agora 50 crianças, mas com uma perspectiva de ampliação da quantidade de atendimentos até 200 crianças nesse espaço. Um espaço lindo, voltado realmente para a questão do autista, com todo um jardim sensorial, uma equipe multidisciplinar, salas de musicalização, o sonho para que toda mãe como eu, que sou mãe de uma criança autista, deseja. Mas a gente sabe que a fila de espera é infinitamente maior do que isso. Os diagnósticos de autismo, eles vêm sendo cada vez mais recorrentes porque a informação chegou até as pessoas. Hoje a gente possui conhecimento técnico, a escola é uma parceira nessa identificação desses primeiros sinais e a gente, quando fala em autismo, fala numa corrida contra o tempo. Uma criança autista, ela precisa ter uma intervenção precoce para que o resultado seja positivo. E quando eu falo de uma criança com diagnóstico fechado de autismo, eu não estou falando de uma criança que vai ter alta. Eu vou ter uma criança que vai ter uma dependência de uma terapia, talvez numa carga maior ou menor, dependendo da sua evolução, mas constante, contínua. Então, isso faz com que o poder público seja desafiado a ter realmente mais condições de investimento, uma capacidade maior de investimento para atender esse público. Autismo é uma questão de saúde.
E a gente precisa encarar isso como realmente uma prioridade, porque os números, eles são alarmantes. A gente está falando de uma realidade daqui 10, 15 anos, num número muito grande de crianças. E a gente precisa de uma preparação também das pessoas que trabalham, né, com essas crianças. A gente tem que ter professores capacitados, instruídos, porque elas estão frequentando as nossas escolas, elas têm uma vida comum e precisam ter um olhar diferenciado para elas. De fato, elas têm essa necessidade. E o poder público é o braço para isso, para conseguir instrumentalizar. Hoje você literalmente vivencia, né? Você citou algumas instituições. Sim. E ela tem no seu conceito esse atendimento que é extremamente necessário para a sociedade. Porém, na prática, né, como é que está hoje, né, o atendimento a todos? Né? Porque você citou uma situação que, de fato, se aplica para o autismo e para muitos outros, né, que tem que ser identificado previamente para que isso possa ser acompanhado. Né? E quando tem mais casos, tem mais pessoas a serem atendidas. Sim. Como é que o município está hoje preparado para receber, né, ou hoje já podemos dizer que existe uma super, não sei se o termo seria superlotação, mas enfim, esse atendimento está conseguindo acompanhar esse volume de situações? Hoje a gente tem uma fila com mais de 700 crianças aguardando atendimento. Nossa. Nós temos uma casa do autista com uma capacidade para até 200, em que agora iniciou o trabalho com apenas 50, porque tem que ter uma necessidade também de organização e adaptação do espaço para ir ampliando esse atendimento. E nós temos mais a AMA Litoral, que deve atender em torno de aproximadamente aí a 100 a 150 crianças. Então, nós temos desafio. O recurso é municipal, sai todo dos cofres públicos do orçamento, da receita ordinária do município. E é repassado a essas entidades que fazem, então, esse trabalho de maneira direta, com a contratação de profissionais realizados através dessas entidades. Mas a gente precisa ampliar essas equipes. Nós precisamos tentar direcionar mais recursos para as entidades e daí talvez pensar em parcerias. Eu falo para você, William, assim, a Balneário Camboriú, essas entidades, elas são referência mesmo no seu trabalho, porque além do poder público, elas correm atrás de outras alternativas de receita. Então, são entidades que a gente vê uma movimentação constante, uma articulação gigantesca com deputados estaduais, federais para a busca de emendas, uma articulação interna dentro do município de mobilização da sociedade, da comunidade, através de jantares, bingo, rifa, programas que eles apresentam projetos para a Petrobras, para tentar captar recursos também do governo federal. Então, são entidades que elas não estão ali paralisadas, aguardando somente o poder público auxiliar. Mas, neste momento, a gente precisa pensar num atendimento ainda maior, porque a gente está falando de uma lista de crianças que estão lá aguardando há quantos anos? E quando a gente fala em autismo, é corrida contra o tempo. Perfeito. E aqui, né, mais uma vez, reforça, né, o papel do eleitor. A gente falou de diagnóstico preventivo. Vai ter inúmeros candidatos que vão bater a sua porta. Entenda quais são as pastas que eles defendem, porque não adianta depois falar que a culpa é do prefeito, que a culpa é não sei de quem, porque na urna você vai ter opção. Mas conversem, entendem, aqui a gente está tentando discutir algumas questões que são mínimas, né, para a necessidade da evolução da tua sociedade, ali, do seu município. Então, se na hora da urna você está votando em alguém por algum outro tipo de gentileza e ele não tem um viés de avançar, fomentar esse tipo de situação, não vai resolver. Então, de forma preventiva, a gente está dizendo, as eleições vão acontecer este ano, né? Então, estudem bem o caso, né? Eu gosto de dizer, fala que vota em quem, né, está querendo fazer gentileza, mas vota em quem, de fato, né, vai ter afinidades, ideologias que comunicam com a sua, né? Então, é algo que é importante a gente ressaltar. E esse é um dos objetivos que a gente tem aqui nessa conversa. Por isso que a gente gosta de entender bem os candidatos. A gente está caminhando para o fim, Jade, mas eu ainda quero perguntar uma questão que é tão simbólica a nível nacional e internacional, que eu disse desde o início, que é a questão turística, né, em Balneário Camboriú. Hoje se fala em cassinos, né, um por estado ali, e Balneário Camboriú vem à frente, né, dessa disputa, até por questões que a gente já comentou aqui, né, das suas belezas, sejam elas naturais, inclusive investimentos privados, né, que Balneário foi abraçado por esses investidores. Você acredita que, apesar de já ter um potencial enorme
já ter hoje explorado muito mais, que eu acredito até que Florianópolis, em termos de turismo, tem algo ainda que dá para ser feito, né, para avançar, seja para o conforto do turista ou atrações, né, que possam envolver a sociedade, algo que dê para melhorar ainda? Com certeza. Balneário Camboriú é uma cidade que se vende sozinha, eu brinco. O pior gestor, ele toca aquela cidade porque ela realmente é uma cidade diferenciada. É uma cidade dinâmica, uma cidade cosmopolita, uma cidade que recebe a todos e que tem o privilégio de reunir grandes empreendedores do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro, que reconhecem esse potencial nosso e que investem, empreendem, acreditam nisso. Mas eu vejo que hoje o principal papel nosso, enquanto gestores públicos, enquanto pré-candidatos a vereador, como é a minha condição, de se eleito, se candidato, se eleito, nós precisamos fazer uma reforma, uma reanálise na nossa legislação municipal. Hoje nós temos uma legislação municipal atrasada, inclusive que acaba sendo um empecilho quando a gente fala numa possibilidade de apoiar a iniciativa privada nesses grandes eventos, equipamentos ou outros atrativos que Balneário Camboriú pode captar, né, como cidade. Então, precisa ter uma atenção voltada a isso. A nossa legislação da Secretaria de Turismo, lá quando foi criado o Fundo Municipal de Turismo, está muito já ultrapassada. Precisa ter uma revisão dessa legislação e uma atualização dela. Em paralelo a isso, eu aqui faço uma crítica, mas hoje a gente consegue ver uma evolução, mesmo que lenta, mas é necessário ter uma atenção muito especial. Balneário Camboriú, o seu cartão postal é a sua praia central. E, infelizmente, há 2 temporadas nós sofremos com a balneabilidade da nossa praia por conta de uma falha da estação de tratamento de esgoto. E falar de esgoto, para mim, é também uma satisfação muito grande, porque a gente pode dizer que a gente mora numa cidade que está completando agora a sua cobertura, faltava somente as praias agrestes em relação à rede de esgoto. E nós tínhamos uma estação de tratamento de esgoto que estava funcionando com 98% de eficiência. Quando a gente fala em eficiência, a gente está dizendo que o esgoto tratado nessa estação, quando jogado ao rio novamente, era mais puro do que a própria água do rio. E, infelizmente, essa estação foi perdida. E durante 2 anos, a gente sofre com a balneabilidade porque o rio Camboriú desemboca na nossa praia central e automaticamente prejudica toda essa situação. E se o gestor não tiver o compromisso de manter a nossa praia limpa, que é o nosso maior atrativo, a gente pode ter um prejuízo relacionado ao turismo. Então, precisamos fazer esse dever de casa. Hoje, depois de sofridos 2 anos, a gente consegue ter uma projeção esperançosa, porque a estação está novamente retomando a sua capacidade, ainda não como antes, mas a gente já vem conseguindo tratar o esgoto com uma qualidade melhor. E a gente fala disso com muita tranquilidade, porque é triste quando você se depara com notícias nacionais e você vê a sua cidade sendo criticada por não ter a balneabilidade. Então, precisamos de uma praia linda, alargada e limpa, né? Para que o turismo continue sendo essa mola propulsora. Balneário Camboriú é uma cidade que vive do turismo. E ela conseguiu também se adaptar e sair desse turismo sazonal. Hoje, com um centro de eventos, com a finalização do centro de eventos, a gente consegue ter uma movimentação turística, inclusive num ticket maior, né? Porque a gente sabe que o ticket de negócios é maior do que o turístico. E a gente consegue captar eventos que fazem com que a gente tenha uma movimentação o ano todo na cidade. Se você for agora para Balneário Camboriú, férias de julho mesmo, a cidade está lotada de famílias e crianças que estão lá curtindo esses equipamentos. Então, nós precisamos que o poder público se modernize, acompanhe a nossa cidade. A nossa cidade, ela é, como eu falei, ela é dinâmica, ela se alterna dia a dia e a gente tem o privilégio de conseguir dentro dela ter tantas pessoas com visões múltiplas de outros lugares do mundo que fazem ela realmente diferenciada. Ela é ousada, ela é uma cidade próspera por isso, por esse conjunto, por essa soma. E eu vejo que Balneário Camboriú no turismo ainda tem muito, muito para crescer e avançar. Perfeito. O Brasil e o mundo agradecem, porque a gente gosta, né, muito de Balneário Camboriú, né, enfim, mas... De fato, se as pastas de saneamento e turismo não andarem juntas, sim, pode tudo ir por água abaixo, no sentido literal. Jade, um último recado que eu queira deixar, né, para a sociedade como um todo, né, que você acredita que é importante agora, nos próximos meses, o pessoal terem
uma certa atenção que você deixar de mensagem? Eu quero primeiro agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, parabenizar mais uma vez o Instituto por isso, e eu acho que esse papel que vocês fazem aqui de conscientização também é um processo evolutivo e que é necessário passar esse conhecimento para a população. Nós estamos agora numa reta final, né, de convenções, tudo se encaminha, a partir do dia 16 de agosto, então iniciam-se efetivamente as campanhas com as propagandas eleitorais, e o meu pedido, o meu recado aos eleitores é que façam as suas escolhas de forma consciente, de forma livre, acima de tudo, né, com a sua autonomia, que analisem as proposições que vão ser apresentadas, pensem na cidade com muito carinho. É uma decisão, esses espaços, eles vão ser ocupados por alguém. Então, que a gente consiga utilizar da melhor maneira o nosso principal instrumento, que é o voto, fazendo isso de forma consciente e escolhendo pessoas capazes, que tenham a condição de realmente nos representar e que sejam pessoas que respeitem os valores básicos que todo homem público ou mulher pública precisa ter, né? Que tenha a honestidade como uma bandeira, mas que se identifique e realmente represente a quem precisa, que somos nós que fizemos parte da cidade, nós que construímos, nós somos o todo. Isso é uma grande roda, nós estamos numa grande engrenagem. Perfeito, então. Pessoal, obrigado. Jade, obrigado por ter vindo e muito sucesso. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.